Queridos, eu estou muito feliz mesmo por estar aqui esta manhã. Eu falei para minha esposa quando eu vim, falei, amor, eu não vou ministrar. Meu irmão que ainda me pegou antes da viagem, eu falei, não vou aceitar convite, né? Aí o Igor, Marquinho, pega aqui na igreja, eu falei, amém. O Weber, pega aqui na igreja, eu falei, amém. Porque não tem como fugir, querido. A gente pensa que a gente vem, eu só vou para descansar. Pastor Israel, tem lugar melhor para descansar do que nesse aqui? Né? Eu sempre sou muito abençoado, querido, quando eu venho nesse lugar. Né? Sempre. É maravilhoso estar aqui. E eu tenho aqui o meu iPad português. Eu quero te dizer que eu não vim aqui para falar aquilo que você quer ouvir. Aí de repente a maioria pensa, poxa, o pastor veio falar aquilo que eu preciso ouvir. Mas também não, querido. Eu não sei o que você precisa ouvir. Eu vim falar daquilo que eu precisei ouvir, o Senhor falou comigo e tem mudado a minha vida, querido. Sabe por quê? Porque aqui há necessidades diferentes. A palavra é só uma. Então o segredo não é basicamente de onde sai, o segredo é onde chega. Se o solo está preparado, se o discernimento, se a mente está aberta, se o coração está desejoso. Existe uma ilustração de um homem que foi ao médico e chegou lá e falou, doutora, a minha mulher está ficando surda, eu preciso que o senhor a ajude. Ele falou, meu amigo, eu não posso ajudá-la se ela não vier aqui. Traga ela aqui. Ele falou, não, doutor, mas eu tenho medo de falar para ela que ela está ficando surda, ela se desesperar e fazer uma loucura. E o doutor falou assim, então vai para casa hoje à noite, aproxima-se dela assim, cerca de 5 metros e a chame quando ela estiver de costas. Se ela te responder, então esquece, ela não está surda, é impossível. Mas se ela não responder, você vai se aproximando até o momento que ela responder. Tá bom, chegou em casa, a mulher estava a preparar aquele jantar maravilhoso. Ele se aproximou assim 5 metros mais ou menos por trás e falou, boa noite, amor, vamos para jantar hoje. E silêncio total. Ele, não, mas está muito distante, né? E se aproximou mais ainda, boa noite, amor, o que é que nós temos para jantar hoje? E não obteve respostas. Ele se aproximou mais ainda. Vamos ilustrar que o pastor Ruth é minha esposa. Boa noite, amor, o que é que nós temos para jantar hoje? E ela não responde. Quando ele chega mesmo assim por trás dela e diz, boa noite, amor, o que é que nós temos para jantar hoje? Ela olha para ele e diz, vai ser frango, amor. Já é a 4ª vez que eu te respondo. Muitas pessoas dizem que Deus está surdo, porque oram e não ouvem a voz dele. Muitas pessoas chegam para o pastor, chegam para o seu líder, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu tenho orado, eu tenho ido à igreja, eu tenho dobrado os meus joelhos, querido. Deus está falando, querido. Será que eu estou próximo? Por toda a terra se faz ouvir a sua voz, meu amigo. Mas será que eu estou próximo? Eu tenho dito nos últimos dias que a igreja está perdendo. Quando eu digo a igreja, eu não falo de igrejas locais, ou de religiões, ou de denominações. A gente percebe isso no mundo. Pode ser aqui no Brasil, em Portugal, lá na Dinamarca, lá onde quer que a gente vá. A igreja está ficando cada vez mais com uma performance como nunca antes. Mas tem perdido um elemento fundamental, querido, que é a fé. Porque hoje você está aqui, você pode até estar agradando a Deus, mas se você não estivesse aqui, você também poderia estar agradando a Deus. Hoje eu estou aqui, de repente Deus se agrada com a minha atitude, com a atitude do pastor Hudson. Pastor Tiago, eu estava com saudade de ouvir a sua voz, meu querido. A última vez que eu ouvi a sua voz, infelizmente, foi uma vez que foste lá em casa, quando meu cunhado morreu, e sentar-te ali, junto com o Emerson que toca um pouquinho no meu piano, e você cantando, e foi muito bom poder te ouvir. Ver muitos amigos aqui,
Thaísa, Orivan, muitos. Mas eu poderia estar em qualquer outro lugar e ainda assim agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que se eu não tiver fé, é impossível, querido. Ainda que você venha, ainda que você ore, ainda que você chore, ainda que você cante, sem esse elemento, é impossível agradar a Deus. E eu vim de Portugal para trazer um desafio para você. Eu vim com esse propósito no meu coração. Eu já preguei essa mensagem lá. Tive o privilégio de pregar essa mensagem no Angelim, na igreja do pastor Joaquim Neto e da pastora Rose. A igreja não estava muito cheia, tio Web. A igreja tinha muitas cadeiras vagas, só tinha umas 600 pessoas. Eu disse, que igreja grande. Tive o privilégio de pregar essa mensagem na igreja do meu amigo, o pastor Igor Ximenes. E o tema dessa mensagem, ela parece ser muito ousada. E até para quem tem fé, parece ser impossível. Mas eu quero que você me dê a oportunidade de passear comigo nas Escrituras. E sair daqui acreditando que nós não só podemos, mas nós vamos mudar o mundo. Isso parece ser muita pretensão. O pastor Marcos está realmente pirando. Mas eu te garanto que eu não sei o que é que você acha disso, mas você vai sair daqui com uma convicção. Nós precisamos mudar o mundo. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 35. Eu quero pedir uma coisa à igreja e ao meu amigo lá do Data Show, que põe lá os versículos. Eu vou ler apenas alguns versículos com a igreja acompanhando. Os outros, para a gente poupar um pouco de tempo, que o pastor Hebe disse que não podia passar de 12:30 para nós almoçarmos. Eu tenho alguns prints aqui no meu telefone. E aquele que eu não vou dar tempo de você abrir, por mais que você queira abrir ou anotar, mas eu vou ler alguns versículos muito importantes para a gente poder construir essa mensagem, amém? Mas eu quero começar com Romanos capítulo 8, o versículo 35, depois vamos ler o 38 e o 39. Diz assim o 35, o apóstolo Paulo começa fazendo uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Versículo 38. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quem crê, diga amém. Pai, te louvamos nessa manhã, Pai. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Eu não oro pela Tua palavra, meu Deus, porque a Tua palavra já é santa, a Tua palavra já é poderosa, a Tua palavra ela é viva e eficaz. Como bem disse o pastor Diago, o Senhor já é grande, meu Deus, o Senhor já é pleno. Mas nós oramos pelos nossos corações, meu Deus, que possa ser um solo fértil. Nós oramos por cada coração aqui nesse lugar, para que possa receber, meu Deus, a Tua palavra, como uma semente que irá gerar frutos, que irá gerar vida, que irá produzir vida, para a glória do Teu nome e do Teu reino. Que assim seja. Amém e amém. Esse texto de Romanos 8, principalmente essa parte de 38 e 39, elas nos dá a entender que Deus tem um amor por nós assim que é incondicional. Que Deus tem um amor por mim e por você que é imensurável, não se pode medir. É um amor incomparável, não se pode, nada se compara a esse amor. E com base nesse texto, muitas pessoas têm vivido e têm dito: meu Deus, Deus me ama, isso é tudo que eu preciso. Deus me ama e nada mais importa na minha vida. Deus me ama e que o mundo se exploda, o que importa é que Ele me ama. Isso não é uma verdade total, querido. Que Deus tem um amor incondicional, isso aqui não, nenhum de nós tem dúvidas.
Mas não é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Por exemplo, eu vou ler aqui com vocês 4 referências seguidas. E eu quero que vocês prestem atenção, começando por Efésios 5:25. Maridos, ame cada um sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. João 3:16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que esses 4 versículos têm em comum? Alguém percebeu o que é que eles têm em comum? O verbo amar. Eu poderia ler aqui mais 5 ou 6 ou 10 tranquilamente. Mas observa que o verbo amar, ele está no tempo do pretérito perfeito. Ele diz que Deus amou. Ele não diz que Deus ama. Ele não diz que Deus amará. E eu quero começar já te dizendo nessa manhã algo muito chocante. Que Deus, ele não ama o mundo, querido. Porque se Deus amasse o mundo hoje seria um lugar muito melhor. Mas eu vejo o mundo cada vez pior. Eu vejo o mundo cada vez mais em degradação. E Deus, ele pode nos dar muita coisa nessa manhã. Deus, ele pode nos dar um milagre, diga amém. Deus, ele pode nos dar paz. Você pode dizer amém se você crê, querido. Deus, ele pode nos dar alegria. Deus, ele pode nos dar descanso. Deus, ele pode nos dar bênçãos. Deus, ele pode nos dar o perdão. Deus, ele pode nos dar uma provisão. Mas amor é algo que Deus não pode nos dar. Porque amor não é algo que Deus tem. Amor é algo que Deus é. Porque 1 João 4,8 diz que quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Nós só vamos encontrar na Bíblia, em toda ela, seja Antigo ou Novo Testamento, meu amigo Cleito, 2 situações em que Deus ama. A primeira é quando ele se refere ao seu Filho Jesus. Eu vou ler aqui, por exemplo, 3 versículos rapidamente. João 3,35. O Pai ama, no tempo presente, o Filho, e entregou tudo em suas mãos. João 5,20. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E João 10,17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Amém? Como eu disse, eu poderia ler ainda muitos outros versículos. Mas você nunca vai ver dizendo que Deus amou o seu Filho. Você nunca vai ver na Bíblia dizendo que Deus amou Jesus. Sempre que se referir ao seu Filho, vai dizer que Deus ama. E qual é a outra circunstância que Deus também ama? É quando alguém responde ao seu amor e também se torna o seu filho. Porque eu digo, Deus, ele não ama o mundo, querido. Deus, ele amou. E quando ele amou, ele fez algo pelo mundo. Que o mundo só reconheceria e só receberia desse amor se olhasse para essa prova de amor. Porque o amor de Deus não está no mundo. É por isso que o mundo está cada vez pior. É por isso que as guerras estão se intensificando. É por isso que a prostituição está se intensificando. É por isso que os divórcios estão se intensificando. Estão ficando cada vez mais comuns. Porque o amor de Deus não está lá, querido. Deus, ele não ama o mundo. Ele apenas amou. E amou tanto que foi capaz de dar o seu Filho. Para quê? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida não está no mundo, a vida está no Filho. Diga para o seu vizinho, a vida está no Filho. E você sabe por que eu estou te dizendo tudo isso para você? Por exemplo, eu posso aqui referir 2 versículos. Hebreus 12:6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Olha o amar no tempo presente. Em Apocalipse 1:5. E Jesus, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, querido. O amor de Deus está sobre o seu Filho e sobre todos aqueles que do mundo olharam
reconheceram esse sacrifício, se entregaram e deram uma resposta a esse amor. O mundo não tem condições de ver a Deus. Foi por isso que Jesus veio. E me resgatou a você, para que hoje o mundo possa continuar tendo para quem olhar, porque lá no mundo, ele jamais terá condições de ver que tem um Deus que o ama. Muitas vezes nós oramos, Deus, visita os hospitais nesse momento, Deus visita os presídios, visita os orfanatos, visita os asilos. Isso é muito abstrato, querido, porque nós somos a mão de Deus aqui na terra. Não adianta eu ver alguém com necessidade de dizer: Deus, abençoa ele. Deus quer usar a minha e a sua mão para abençoar, querido. Não adianta eu dizer: Deus ama essas pessoas. Deus vai dizer: eu já amei, já me entreguei por elas. Mas elas só vão sentir e receber desse amor agora se for você que foi amado, se você emprestar o seu coração para o Pai e amar como Ele amou, querido. Mas hoje nós vemos uma igreja cada vez mais arbitrária. Não, você não pode, você pode. Você está apto, você não está apto. E nós vemos um Jesus que amou o mundo dizendo que eu não vim para condenar e julgar o mundo, mas eu vim para que o mundo fosse salvo. Querido, você nunca vai ver na Bíblia, nas Escrituras, nos Evangelhos, Jesus chegando para alguém dizendo: aí, para de pecar, meu irmão. Você nunca vai ver Jesus passeando e dizendo: ei, você larga isso faz mal para você. Você vai ver um Jesus andando e abençoando. Quando alguém o procura, aí sim, ele pode orientá-lo e dizendo: olha, você tem uma fé que te cura, que te salva. Vá, meu filho, não peques mais. As únicas pessoas que eu vejo Jesus repreendendo por causa do seu pecado são os da religião, querido. São os mestres da lei, são os escribas, são os fariseus, são os saduceus. Esse Jesus mesmo bate de frente e repreende. Toda a igreja da época com pedra nas mãos, correndo atrás de uma mulher que foi pega em adultério. Cara, isso é fantástico que eu vou falar para você agora, porque a gente diz que todo pecado tem consequência. E aqueles homens de Deus estavam dizendo: olha, Jesus, essa mulher pecou e tem que ter consequências. Jesus falou: ótimo, então todos aqueles que nunca pecaram, por favor, lancem a primeira pedra. E as pedras foram caindo de uma por uma. Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, cadê os teus acusadores? Já foram. Então levanta-te e vai, que eu também não te condeno. Consequência não é pecado do pecado, querido. Não é obra da mão de Deus, mas é obra da mão do homem. A consequência que nós sofremos do nosso pecado não é Deus que está colocando sua mão e dizendo: não, agora tu vai pagar. É consequência da minha própria escolha. Por exemplo, se hoje eu tenho uma gastrite nervosa, não foi porque um dia eu pequei, querido. Foi porque na minha lua de mel, em 9 dias, eu comi 40, 50 Big Macs. E até hoje eu estou lidando com isso. Aí eu vou para São Luís. Aí o pastor Joaquim leva uma churrascaria. Falei: não, vou ficar só na salada. Aí vem um homem, bate nas minhas costas com um carrinho com uma costela desse tamanho. Eu falei: manda, filho. Alguém está entendendo isso? Cadê o meu baterista aqui, o Emerson? Vem cá, Emerson, faz um favor aqui para mim. Lembra que eu falei que a igreja está perdendo a fé? Por quê? Porque a igreja tem orado, pedindo para que Deus manifeste o seu poder, faça as coisas acontecerem. Imagina que eu sou alguém de muita fé, amém? A Bíblia diz em Marcos 16, 15, salvo erro, que os sinais seguem a quem? Segue a quem? Então eu sou alguém que crê de muita fé. Ele é o sinal, tá bom? Pastor Tiago, eu creio muito, cara. Eu creio muito que algo vai acontecer. Eu creio muito que coisas vão mudar. Olha só como eu sou um homem de fé, até me arrepio, cara. Olha como eu falo gritando. Olha como eu pulo. E por que o sinal não faz nada? Porque o sinal só segue a quem?
Calma, não me derruba não. A fé, obrigado, Emerson. Ela não move a mão de Deus, querido. A fé, ela move a nossa mão, a fé move a nossa vida. Quando eu creio, eu vou na frente e as coisas vão acontecendo. Eu creio que essa cidade vai mudar. Não espere ela mudar para agradecer. Seja a mudança que essa cidade precisa. Eu creio que vai acontecer um milagre na minha vida, na minha família. Não fique apenas dentro da igreja orando, vá na frente. Uma vez, há uns 8 anos atrás, alguém me perguntou: Marquinhos, por que a gente não vê tantos milagres como a gente via na Bíblia? Eu nunca vi um cego enxergar. Ele falou para mim. Eu falei, não acredito. Ele, sério, cara? Eu falei, não, tá a brincar comigo. Sério. Eu falei, tu nunca viste um cego enxergar? Ele disse, não. Aí eu perguntei para ele, mas quantas vezes tu já oraste por um? E ele, nunca. Então nunca você vai ver um cego enxergar, se você não for na frente, se você não der o primeiro passo. Queridos, por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque as promessas de Deus não são para aqueles a quem Deus ama. Ah, Deus me ama. Uma vez eu vi um amigo há muitos anos atrás. Eu não vou ser condenado, cara, não é impossível isso, porque Deus me ama. As promessas, os benefícios, os milagres, os prodígios, aquilo que Deus tem para nos dar, não é porque Ele nos ama, mas a questão é, nós amamos a Ele? Olha o que Deuteronômio diz no capítulo 7, versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor é o seu Deus, Ele é Deus, fiel, que mantém aliança e bondade por 1000 gerações daqueles que o amam. Olha o que diz também aqui no Antigo Testamento, em Neemias 1,5. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Podemos ir para o Novo Testamento, se for o caso. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, ele receberá o quê? A coroa da vida que Deus prometeu a quem os ama. Não é uma promessa de Deus a quem Ele ama, mas é uma promessa a quem ama Ele, querido. Posso ouvir o amém? Eu posso partir aqui para 1 Coríntios 2, versículo 9, um versículo bastante conhecidíssimo. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, jamais subiu à mente ou ao coração do homem, sabe o quê? O que Deus preparou, para quem? Para aqueles que o amam, querido. Não é para aqueles a quem Ele ama, mas é para aqueles que o amam, que dão uma resposta, que dão um feedback a esse amor. Posso continuar? Temos mais aqui, Romanos 8, 28. Não sei se ainda tem essa frase, Bel, que tu escreveste lá no muro de um terreno que tens na BR. Porque todas as coisas, elas cooperam para o bem de quem? Os que amam a Deus. Muitas vezes a nossa vida não se move, a nossa vida não se transforma, a vida das pessoas continua na mesma. Não é pelo fato que não existe um Deus que não as ama, mas é porque existem pessoas que não amam a Ele, querido. Uma vez eu estava lá em Portugal, Daniel, quando, acho que foi na convenção europeia, alguma coisa assim, que cantaram essa música em inglês. Tu sabes que tudo coopera para o meu bem. You make all things work together for my good. Eu falei, peraí, mas cooperar, esse work é trabalhar. Together é juntos. Todas as coisas, elas trabalham juntas. Eu aprendi a ter uma visão sobre a minha vida, querido. E eu afirmo hoje com muita propriedade que nunca, eu digo nunca, nada deu errado na minha vida. Porque tudo trabalhou lado a lado com os erros, com os pecados, com as coisas ruins, para fazer alguém melhor. Porque todas elas cooperaram para o meu bem, querido. E o meu bem não é aquilo que entra no meu bolso, o meu bem não é aquilo que eu aprendo intelectualmente. O meu bem, segundo o versículo 29, que é o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A dor que nós passamos vai contribuindo para que nós sejamos transformados à imagem dele. Esse é o grande propósito, querido. Mateus 7,24 diz que o homem sabe, aquele que ouve a palavra e pratica, que o pé está na rocha, vem tempestade, vem chuva, vem transbordar, e a sua casa não cai. Sabe o que é a sua casa, querida? A sua casa é a sua vida.
A sua casa não são seus negócios, porque a tempestade vem e pode derrubar a tua empresa. A sua casa não são apenas os seus sonhos, porque os seus sonhos podem ir por água abaixo. Eu vou mais profundo ainda. A sua casa sobre a rocha não é a sua família, porque ela pode vir desmoronar, querido. Mas a sua casa é você, porque você vai permanecer tão inabalável, que por causa dessa fé, você é capaz de restaurar a sua família, você é capaz de restaurar a sua empresa, você é capaz de restaurar os seus sonhos. Jó era um homem inabalável na rocha. Perdeu casa, perdeu família, perdeu os filhos, perdeu patrimônio, perdeu boi. Mas ele dizia: não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. Louvado seja o nome do meu Deus, porque o meu amor por Ele não está nas coisas que eu possuo ou que Ele me dá. Ontem eu ministrava na igreja do meu irmão e falava sobre a vida de Bartimeu, querido. Temos muito que aprender com Bartimeu, porque Bartimeu era um homem que pedia esmolas. Mas de repente ele se encontra com Jesus. O que é que ele pede? Ele muda o seu pedido. Por que nós temos que aprender com ele? Porque muitas vezes nós estamos no mundo orando, pedindo: Senhor, eu quero um carro. Nós não temos muito compromisso com Deus, e você trabalha por um carro, por uma empresa maior, por o seu sonho, e de repente você chega na igreja, você conhece a Deus, e o que é o seu pedido? É esmola, querido, porque você continua pedindo aquilo que você pode conquistar. Esmola não são coisas pequenas, esmola são coisas que o homem pode te dar, querido. Bartimeu, quando se encontrou com o Filho de Deus, com o Filho de Davi, ele mudou seu discurso e pediu algo que só Deus podia dar. Não venha para esse lugar pedir esmolas, querido. Ah, pastor, eu estou enfrentando um gigante na minha vida, eu estou enfrentando uma cova de leões. O que é? Ah, eu estou com um problema no meu casamento muito sério. Querido, você é muito fraco, então desculpa isso. Porque gigante, cova é uma coisa que vem uma vez ou outra na vida, e só Deus pode restaurar. Nós precisamos tomar posse dessa palavra e deixar Deus em paz, e seguir em frente, deixa que a fé vem. E os milagres acontecem. Pastor, o senhor está ficando maluco. Não, queridos, olha ali para Jesus na tempestade. O que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo. E de repente vem aquela tempestade e os discípulos vão acordar Jesus. O que é que Jesus faz? Ô, meus filhos, puxa vida, eu estava dormindo, ainda bem que vocês me acordaram, porque vocês iam morrer, né? Jesus se levanta chateado, querido, porque eu, como um bombeiro, posso dizer melhor do que ninguém: não tem coisa pior do que você estar no melhor do sono e ter que se levantar para salvar alguém. Mas a gente tem que ir. E Jesus se levanta com um posicionamento: homens de pequena fé. Lembra que sem fé é impossível agradar a Ele? Você acha que Jesus ficou satisfeito? Não, porque Jesus esperava de um homem de fé que o deixassem de incomodar e seguisse segundo a sua ordem. Vão para outro lado, eu vou para outro lado, não importa. Eu sei que Jesus está comigo, querido. Exercer a fé não é orar a Jesus pedindo sinais. Exercer a fé é sabendo que Ele já ordenou. Eu vou na frente e vai acontecendo atrás de mim. Ah, eu preciso de um sinal, Deus. Dá uma prova que o Senhor está aqui. Dá aqui uma sensação, um arrepio, querido. Eu costumo dizer que nós não temos que orar pedindo a presença de Deus, querido. Porque é pela fé, não é pelo sentimento. Mas o maior objetivo de quando nós oramos é que Deus sinta a nossa presença. Eu sei que Deus está aqui pela fé, mas será que Ele sabe que eu estou aqui? Ou só está aqui o meu corpo? Só está aqui a minha ganância? Só está aqui o meu desespero? Ou minha fé está aqui acreditando que tem um Deus que é real, que está nesse lugar, que vai fazer eu sair daqui de uma maneira diferente? Eu quero voltar para o texto base, eu quero a ajuda ali do meu amigo, Romanos capítulo 8. Deixa lá preparado a partir do versículo 31, que nós vamos ler agora todo o contexto. Mas no começo eu falei que... Essa água é para mim? Eu tenho uma Action lá em casa até hoje, a caneca lá do... Tomo meu galão até hoje nela. Eu disse que se Deus amasse o mundo estaria melhor. Mas sabe por que o mundo está cada vez pior? A própria palavra diz que é por causa, Mateus 24:12, se eu não me engano, por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de Deus se esfriará, amém? É o amor de Deus que vai se esfriar? Não, é o amor de quem? É o amor da sua igreja.
mundo está cada vez pior, não é porque tem um Deus que está indiferente, mas é porque nós temos um povo que está indiferente. Agora, aquele texto que nós lemos no começo, eu quero analisar com você todo o contexto. Romanos 8, a partir do 31, nós vamos até o 39, analisando aqui algumas coisas. Olha as perguntas do apóstolo Paulo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí vem no versículo 35 que nós já lemos. Olha que tremendo, cara. Quem nos separará do amor de Cristo? O apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta. Ele está ministrando não... Quem é que vai separar o amor de Deus por mim? Querido, nada separa desse amor. O amor de Deus não é o que Ele dá, já falei, é o que Ele é. Então o amor de Deus não se acaba. Mas a pergunta é, não é quem separará Deus de mim, é quem separará o meu amor dEle. Ele diz, será tribulação? Será que por causa de um momento de tempestade, um momento que é muito comum, que Jesus alertou que nós teríamos no mundo, sofreríamos tribulações, aflições, nós vamos desanimar, desistir e deixar de amar esse Deus? O apóstolo Paulo diz que não. Aí ele pergunta, será se angústia ou perseguição? Fome? Será se eu vou olhar para a minha mesa, para a minha despensa e ver, meu Deus, eu não tenho nada para comer hoje, o Senhor me abandonou. Tu achas que a fome, o apóstolo Paulo diz, vai me separar desse amor? Nudez? Você acha pelo fato de eu não conseguir comprar uma roupa nova? Oh, meu Deus, não me ama. Eu sei que não está muito bacana essa roupa não, mas... Ele está dizendo essas coisas. Olha lá o que diz o versículo 36, querido. Vamos adiante. Como está escrito. Por amor de quê? Olha aqui para mim. Não é por causa do amor de Deus por nós, mas é por causa do nosso amor por Ele, é que nós enfrentamos a morte todos os dias, que somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. É pela escolha que nós fazemos de o amar. Olha o versículo 38. Pois ele está convencido. O apóstolo Paulo, ele está convencido. Nós temos essa convicção. Ele garante que nem a morte e nem a vida, seja o luto, ou seja a bonança, seja os anjos ou demônios, seja o presente, o futuro, a ansiedade. Ele diz que nenhum poder que há, versículo 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar, fala ele, do amor de Deus, que está onde, querido? No mundo. O amor de Deus está onde? Está em Cristo Jesus. Se eu compreender isso, eu não permitirei que nada me separe desse amor. Mas vamos adiante. Uma coisa, 1 João capítulo 2, versículo 15. Uma coisa é Deus me amar. Mas outra coisa muito diferente, diz em 1 João 2,15. Não amem o mundo nem o que nele há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Uma coisa é, Deus me ama. Outra é, o amor dele está em mim. O amor dele está em nós. São coisas diferentes. João 13:35. Estou quase encerrando. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês fizerem o quê? Se vocês se amarem uns aos outros. Quando nós falarmos a respeito de Jesus, o mundo saberá que Ele existe. Mas quando nós nos amarmos uns aos outros, o mundo crerá que Ele é real, querido. Existe uma diferença entre informação e conhecimento, querido. A informação, ela é um conjunto de dados. O conhecimento é aquilo que você faz com esses dados e como você aplica. Hoje, o mundo tem apenas informação que existe um Deus.
Ele tem essa informação através dos rádios, das televisões, de muitas igrejas, de muitas religiões, de muitas campanhas evangelísticas. O mundo está sendo informado, mas a informação não altera em nada. O que altera é o conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Informação? Não. É porque lhe falta o conhecimento. E o mundo só conhecerá esse amor se eu me levantar como igreja, se eu me levantar como corpo. Eu quero já abrir o último capítulo. Pode deixar preparado para mim, por favor, em Mateus 22, 36, 39. Vou encerrar com um testemunho. Qual é o nosso objetivo aqui hoje, que eu disse a princípio? Alguém lembra qual é o nosso objetivo hoje? Diga para o seu irmão, nosso objetivo. Diga isso para 3 pessoas pelo menos. Nosso objetivo é mudar o mundo. Eu quero que você preste bastante atenção, que eu já vou concluir naquilo que eu vou te falar agora. Lá em Portugal, como eu já disse, eu trabalho como um bombeiro. E nossos trabalhos diários, eles são feitos em duplas, né? Saímos na ambulância, uma hora eu sou motorista e eu tenho um socorrista, uma hora eu tenho um motorista e eu sou o socorrista. E eu trabalhava com um colega, que ele era sempre assim, reclamão, resmungão, refilão. E temos um bom relacionamento profissional. E um dia eu estava de folga, estava no parque com a minha mulher, com as crianças, naqueles brinquedos e roda gigante, carrossel. E tem uns colegas que estavam de serviço como bombeiros. E eu só não vou fazer referência ao nome porque está sendo gravado. Mas vamos dar aqui um nome fictício. Vou dar o teu nome, Daniel. E aqueles colegas chegaram para mim, Marquinhos, tu soubeste o que aconteceu com o Daniel? O nome do teu filho, é mesmo. Eu falei, não. Ele tentou suicídio e está internado na ala psiquiátrica do Hospital São Francisco Xavier. Naquela hora eu fiquei desesperado. Naquela hora eu me senti o homem mais covarde do planeta Terra. E naquela hora, naquele parque, eu só pedi a Deus no meu coração angustiado. Eu falei, Senhor, não deixa o Daniel morrer. Senhor, não deixa o Daniel morrer. Quantas vezes eu tive com ele e não falei do teu amor para ele. Meu Deus, eu me senti muito covarde. Eu falei, Deus, me dá mais uma oportunidade, porque eu vou entrar com um carrão de cena. Eu vou entrar com os 2 pés no peito dele. Sem negócio de estratégia, que o Ruth sabe como é que é Portugal, né? Tem que ter. Você não pode chegar chegando, querido. Mas eu falei, não, o cara está morrendo, eu vou chegar chegando. E Deus atendeu o meu pedido. Uns 4 dias depois, eu chego no quartel às 6 da manhã. Quando eu entro na ambulância, quem era o meu colega de trabalho? Daniel. Passa 7, 8, 9, 10 horas da manhã, aquele silêncio no carro, e eu pensando, meu Deus, cadê aquele valentão? Tá por aí? Não. Aí quando dá 11 horas da manhã, eu falo, então, Daniel, tudo tranquilo? Ele, tudo tranquilo, com muita vergonha. O pessoal disse aí que eu queria me matar, Marquinhos, mas isso é mentira. Eu só tomei uns remédios a mais aí, que eu estava com dores e tal. Eu falei, não, eu sei, o pessoal fala muito. Aí eu falei para ele, olha, tu trouxeste almoço hoje? Marmita? Ele, não trouxe. Nós temos 1 hora nesse tipo de horário. Eu falei, olha, vamos almoçar lá em casa então? Sem saber o que fazer, sem saber como chegar, Abel. Ele falou, vamos. Liguei para minha mulher e falei, amor, tira aquela picanha do congelador, que hoje o almoço é especial. Daniel vai almoçar aí. E ela já sabia do que tinha acontecido, tá bom. Aí nós chegamos lá, nos assentamos à mesa. Aí eu falei, Daniel, tu não te importas que eu faça uma oração? É algo que é comum aqui, né? Não, fica à vontade. Fiz aquela oração assim de 5 segundos. Quando eu abri os olhos, ele já estava comendo, mas tudo bem, né? Aí eu conversando sobre isso, sobre aquilo, e eu perguntando para Deus, cadê o valentão? Ruth, aí meia hora de almoço sentado à mesa, eu olhei, daqui a meia hora temos que estar no quartel. Eu falei, Daniel, vamos aqui na sala, que eu vou te mostrar aqui um hobby, uma coisa que eu gosto de fazer.
peguei e mostrei o meu piano. Que Deus o tenha. Já avariou. Já. Calma, hoje já chega lá. Eu lembro esse piano, eu comprei junto com o pastor Hebe. Eu comprei um branco e ele comprou um preto, né? Só que o meu branco, ele avariou, deixou de funcionar. E eu perguntei para um amigo, olha, o que aconteceu? Aí ele abriu e disse, Marquinhos, é umidade. Eu falei, mas não pode, cara. Não pode, aqui não tem tanta umidade assim. Ele, mas tentei, não teve jeito. Eu fui comentar com a minha mulher, aí ela revelou que ela, como ele ficava na janela, ela aproveitava para estender as roupas em cima dele, né? Uma vez ela foi limpar a televisão com um produto, que ela foi limpando e a televisão foi... Por isso que hoje eu que limpo a casa, senão vai ficar um MST, né? Aí esses dias eu estava na casa do pastor Hebe, tocando lá o piano dele. Novinho, parece que a gente comprou juntos há 6 anos, eu acho. Aí ele, então, tá tocando muito lá ainda, tio Quinho? Eu falei, não, porque o piano avariou, né? Numa briga, depois de uma briga grande ali, ele desmontou o piano e falou, você vai levar isso aqui. Eu falei, pelo amor de Deus, não preciso. Lá dentro, ô glória. Chebe, pelo amor de Deus, não faça isso, não vou aceitar não. Eu falei, tomara que ele insista, tomara que ele insista. Aí eu comecei a tocar o piano. É bom tocar para quem não percebe, que ele falou, Marquinhos, tu toca muito, né? Eu falei, eu toco, cara. E o tempo passando, Silmar, eu falei, meu Deus do céu. E eu, com muita coragem, eu falei, Daniel, eu não sou cantor, cara, mas eu posso cantar uma música para ti? Ele, vai lá. Ele pensando que ia cantar tipo U2, né? Não, cantei Backstreet Boys, brincadeira, cara. Aí eu cantei uma música, Tiago, que diz assim, né? Quantas vezes nós contamos os problemas para alguém. E eu aqui, de frente para a parede, nervoso, tremendo, e ele sentado aqui. Era um português, Daniel. Era um cara agnóstico. Quantas vezes nós pensamos, falei para ele, que alguém pode ajudar, mas ninguém consegue resolver. Ele aqui atrás de mim. Mas existe um amigo que ele se importa contigo. Ele é Jesus e pode te... Aí eu olhei no rabo do olho, ele já não estava no sofá, mas eu continuei. Chore para Deus, que o choro não cai. O choro da alma sobe, 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 vai. Eu, cadê esse homem? Foi embora. Chorando para Deus, você move o céu. O choro do céu é uma cachoeira no trono de Deus. Quando eu olho para trás de mim, querido, eu vejo um homem se derramando em lágrimas de joelho no chão. Aí naquela hora o valente voltou com tudo. Eu falei, Daniel, olha aqui para mim. Aí ele olhou para mim. Mas existe um amigo, eu falei para ele, que ele se importa contigo. Ele é Jesus e pode te ajudar. Levantei, abracei ele. Parecia que eu estava orando pela minha mulher, assim, pelos meus filhos. E orei, impus as minhas mãos. E aquele homem chorava, me abraçava, se convulsionava. E dizia, obrigado, Marquinhos, porque eu nunca senti isso. Eu nunca senti esse amor. Eu nunca senti essa paz. Por que eu estou te contando isso, querido? Porque se um dia você tiver oportunidade, pergunta para ele se o mundo não mudou. Não podemos mudar as pessoas do mundo, mas nós podemos mudar o mundo das pessoas. Porque, como já diz a psicologia, a filosofia, sei lá o que é, que ninguém enxerga o mundo como ele é, mas nós enxergamos como nós somos. A própria palavra de Deus diz que assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é, querido. A vida daquele homem mudou. E esse é o nosso desafio nessa manhã. É entender que Deus não vai amar abstratamente. Ele precisa usar as nossas mãos, o nosso coração, a nossa voz. E naquela manhã, tarde,
naquele horário de almoço, eu descobri aquilo que já estava escrito na Bíblia, mas às vezes a gente lê e não acredita, querido, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não são os nossos argumentos, não é a nossa teologia, é o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o maior interessado em consumar a obra do Filho Jesus, querido.